vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Pra quem é nova aqui no meu canal e tá vendo esse vídeo, te convido pra se inscrever no meu canal, aciona o sininho de notificação, assim vai chegar vídeos meus pra você quando eu postar. Aqui esse canal, gente, é bem completo. Eu posto vídeo de receitas maravilhosas, mostro o dia a dia de uma mãe atípica, pois sim, tenho uma filha com paralisia cerebral, e também posto vídeos de autocuidados, ensino vocês a ficar linda e maravilhosa sem sair da sua casa. Tem coisa melhor? Não tem! Esse canal é completo, então já se inscreve e bora fazer parte da minha família? Gente, nesse vídeo eu vou trazer uma receita maravilhosa de pão. Só que não vai ser pão de sal, vai ser pão de leite. Você já comeu pão de leite? Mulher, já comeu, porque todo mundo já comeu pão de leite. Se você não comeu, tem um problema com você. Brincadeira. Vou fazer a receita de pão de leite maravilhosa e já adianto, gente, que eu vou usar a batedeira. Mas calma, não sai desse vídeo, mulher. Para de ser afobada. Você não tem batedeira, você também consegue reproduzir essa receita. Eu vou usar a batedeira porque pra mim, que tenho filhas, né, tenho duas filhas, a minha vida é bem corrida. Então se for pra mim ficar sovando na mão, gente, às vezes a criança começa a chorar e eu vou ter que parar e largar a massa lá e vai desandar todo o processo. Então como eu não tenho muito tempo, eu vou usar a batedeira. Por que não? Pra facilitar a minha vida. Porém, essa receita fica igualzinha se você sovar o pão na mão, tá? Aí se você for usar a mão, você não tiver uma batedeira, vai ser uns 20 minutos que você vai ter que ir lá, ó, mostrar só os faz e ficar lá, 20 minutos. Fica igual. Só vou usar pra facilitar a minha vida, pois como eu disse, sou mãe e preciso de coisas facilitadas. Então, bora comigo pra receita? Bom, meninas, vamos lá pros ingredientes. A gente vai precisar de 240 ml de água. 40 ml de água. A água tá em temperatura ambiente, tá? Se você quiser esquentar a água e deixar ela bem morna, tipo uma madeira de bebê, pode. Porém, eu não aconselho muito, porque se você deixar a água da temperatura morna mais pro quente do que o ideal, que é pra massa ter, você quebra o fermento. Então, eu acho melhor não esquentar. A minha opinião é melhor colocar em temperatura ambiente. Pode ser colocado leite também no lugar da água, mas pra quem não tiver leite, pode fazer com água que vai dar o mesmo resultado, ok? Aí a gente vai colocar aqui também um fermento pra pão, que é esse fermento aqui que eu vou usar. Não precisa ser dessa marca, mas tem que ser fermento pra pão. Ah, Vitória, eu não tenho fermento pra pão, eu só tenho fermento pra bolo, fermento normal de bolo. Serve? Não, gente, não serve. Tem que ser fermento pra pão. Se você não tiver fermento pra pão, a receita vai dar errado, tá? Tem que ser de pão mesmo. Aí você joga aqui. Aqui eu tenho uma colher de sopa de sal. Aqui eu tenho 7 colheres de açúcar. A gente vai precisar também de um ovo. E 70 gramas de óleo. Quanto que é 70 gramas de óleo, pra quem não sabe? É o que vale mais ou menos, dependendo do tamanho da sua colher, de 6 a 7 colheres de sopa de óleo. Então vamos lá. Aí antes da gente adicionar a farinha, a gente vai mexer bem esses ingredientes, tá? Gente, igual eu expliquei pra vocês, quem não tem batedeira, pode fazer na mão, dá o mesmo resultado. Só que na mão você vai ficar lá mais ou menos uns 20, 30 minutos sovando, tá? Na batedeira é mais rápido. Eu vou usar a batedeira porque eu quero praticidade. Eu tenho filhos, eu não tenho muito tempo pra ficar lá sovando 30 minutos a massa do pão. Então, se você tiver uma batedeira, facilita, mas se não tiver, dá pra fazer a mesma receita e sovar tudo na mão, tá? Não tem diferença. E detalhe, não é porque você tem uma batedeira que você consegue fazer, tá? Se você tiver batedeira e tiver isso daqui, ó, não serve, tá? Tem que ser isso daqui, ó, que é próprio pra fazer massa, tá? Então não adianta você ter isso daqui que não vai servir. Se você tiver uma batedeira e não tiver isso, então nem adianta fazer na batedeira, faz na mão, tá? Pronto, gente, aí agora eu vou adicionar 4 xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Só que eu não vou adicionar tudo de uma vez, tá? Porque fica mais difícil pra mexer, principalmente se você for fazer na mão. Então você coloca um pouco, mexe, depois vai adicionando aos poucos, tá? Então eu vou colocar aqui mais do que a metade na batedeira. Depois que tiver tudo mexido, eu adiciono o restante. Então, ó, vou colocar essa quantidade aqui e vou bater.
muito importante pra você saber se a massa tá pronta, você coloca o dedo. Não pode sair assim, ó. Se sair assim é porque ainda não tá pronto. Só vai tá pronto quando você tocar na massa e ela não estiver grudando mais no seu dedo. Óbvio, pra você saber que a massa não tá mais grudando no seu dedo, você nunca vai passar o dedo sujo. Sempre o dedo limpo, tá vendo? Igual eu tô mostrando. Aí você toca na massa, aí se sair sujo igual saiu, ainda não tá pronto. Aí depois você limpa o seu dedo de novo, toca novamente. Aí tocou novamente com o dedo limpo. Saiu nada, igual eu tô mostrando agora, chegou no ponto que a gente quer. Pronto, eu untei aqui com farinha de trigo, eu vou deixar minha massa aí dentro descansando. Ó, tá vendo que não tá grudando na minha mão, ó? Tá vendo? Assim que tem que ficar. Aí a gente vai deixar descansar, vai depender da temperatura que tá onde você mora, tá? Se você estiver em um lugar que tá bastante calor, pode ser que ela cresça mais rápido. Se estiver muito frio, ela cresce mais devagar. Então, eu não vou falar pra você, deixar 1 hora descansar, 2 horas descansar, porque isso vai depender, tá vendo que não tá grudando, né? Vai depender do ambiente que você está. Então, assim, como que você vai saber que a massa tá pronta, né, pra próxima etapa? Olha o tamanho que ela tá. Vocês estão vendo o tamanho que ela tá? Quando ela tiver bem maior, tiver 3 vezes a mais o seu tamanho, é o tamanho ideal, tá? Então eu vou deixar ela aqui descansando, não vou falar pra vocês, vou deixar 1 hora, porque vai depender de quanto tempo que ela vai demorar pra crescer. Quando eu for mostrar o resultado pra vocês, eu vou falar o tanto de tempo que eu deixei. Detalhe, é muito importante você colocar dentro de um forno, tá? O forno não precisa estar ligado, mas você pega um pano molhado. Por que um pano molhado? Porque se você molhar o pano e cobrir com o pano molhado, a gente vai manter a umidade da massa, e é o que a gente quer, a gente não quer que a massa resseque. Então vocês pegam um pano, molham um pano. Não para deixar o pano pingando água, óbvio, para não cair água na massa, mas deixa o pano bem úmido, tampa e leva pro forno e deixa crescer dentro do forno desligado para ajudar a crescer mais rápido, ok? Então bora lá comigo. Tchan, 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 tchan. Depois de 2 horas e meia, lembra que eu falei pra vocês que eu ia falar o tempo que eu deixei? 2 horas e meia foi o tempo necessário pra ter o primeiro crescimento do meu pão, que eles têm 2 fases de crescimento. A primeira que foi essa agora e a segunda que eu vou mostrar agora pra vocês. Olha como ficou lindo! Gente, olha como ele ficou lindo. Tá vendo que ele cresceu bastante, ó? Olha o tamanho, vocês lembram, né? O tamanho que ele era. Uau! Minha filha aqui do lado, uau! Aí eu untei já com farinha de trigo e margarina, 2 formas. É muito importante untar para não grudar o pão, tá? Eu vou fazer agora o formato que eu quero que fique aqui e deixar crescer pela segunda vez. Aí depois que crescer pela segunda vez, tá pronto para ir pro forno. Aqui tá minha ajudante. A Beth. Você vai ajudar a mamãe? Coloca a mão aqui. A outra come, gente. Não é pra comer não, minha filha. Não é pra comer não. Ainda não tá pronto. Olha que lindo, gente. Nossa, ó. Perfeito. Perfeito. O crescimento dele arrasou. Aí, gente, ele murcha, tá? É normal isso aqui que aconteceu. Ele cresce, aí quando você for tirar assim, ele vai estar murcho. Aí a gente vai tirar daqui. A gente vai dar só uma mexidinha. E ela fica assim, ó. Tá vendo que linda? Aí agora, gente, a gente vai dar o formato. Pra dar o formato, eu vou abrir ela assim, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou abrir ela, calma aí. Vou tirar aqui. Como eu disse, minha filha sempre fica do lado pra fazer a receita comigo, ela ama. Então, releva se ela começar a dar uns gritinhos aqui, normal, tá? Eu sou mãe, eu não tenho um momento exato pra gravar que a criança fica quieta. Então tem que gravar com a criança mesmo. Então vamos lá, gente. Nessa hora você não precisa fazer isso que eu vou fazer agora, tá? Você dá o formato no pão que você quiser. Quiser fazer bolinhas, quiser fazer ele cobrinha, faz o formato que você quiser. Se você não quiser seguir o que eu vou fazer aqui, tá bom? Aí eu vou abrir ele como se fosse uma cobrinha, tá?
Muito importante, pessoal, mesmo que você não for fazer esse formato que eu vou fazer agora, você mexer na massa, porque senão ela não vai crescer pela segunda vez. Se você só pegar, a massa cresceu pela primeira vez, você pegar do jeito que é, fazer de qualquer jeito e jogar ali na forma, não vai crescer de novo. Então você dá uma mexida nela, dá uma amaciada nela, faz o formato na calma pra ela crescer de novo, tá? Aí ela fica mais ou menos desse tamanho. Minha filha aqui não para de mexer. Complicado, hein? Complicado, hein? Gente, eu não vejo a hora dela crescer, dela tiver de um certo tamanho, pra mim conseguir ensinar ela a cozinhar, porque ela gosta muito. Você tem que ver, ela fica muito feliz. Ela fica mais feliz quando eu tô cozinhando e ela tá vendo do que quando eu brinco com ela. Vocês acreditam? A filha de vocês também é assim? Tô louca pra ela chegar na certa idade e eu ensinar ela a cozinhar. Eu acho que ela vai gostar bastante, sabe? Bom, pessoal, a gente esticou. Aí eu vou puxar aqui a ponta, ó. Aí a gente vai medir 4 dedos, tá? Então mede 4 dedos, pega um pedaço. Mede 4 dedos, pega outro pedaço. E assim vai. Para de comer massa, filha. Não é pra começar massa não, meu amor. Ainda não tá pronto, não. Aí você vai medindo e cortando, tá? Ó, vai medindo e vai cortando, tá vendo? Mediu sem erro, gente. Beleza, aí eu já fiz, me rendeu, ó, 3, 6, 9 pedaços. Aí agora eu vou dar o formato pra colocar na forma, tá? Então vamos lá, agora, como é o formato que eu quero, eu vou primeiro abrir essa massinha. Se você tiver um rolo pra ir mais rápido, pode abrir com o rolo, tá? Mas como eu disse que eu vim trazer uma cozinha descomplicada e mostrar que mesmo que se você não tiver todos os utensílios necessários, você consegue fazer. Gente, normal, tá? Vocês vão ver direto aqui minha filha colocando a mão e eu pegando a mão dela. Gente, eu tive que tirar minha criança daqui porque ela estava impossível, ela não parava de comer a massa. É engraçado porque é mania dela, sabe? Tudo que eu for fazendo, normalmente são coisas que realmente dá pra experimentar na hora, né? O passo a passo, tudo, os ingredientes. Então, eu vou fazendo, ela vai sempre beliscando, sempre comendo. Só que essa massa aqui, se ela ficar comendo, vai dar dor de barriga. Então, como ela não parou de comer, eu deixei ela lá no quarto com o pai dela pra gente conseguir fazer aqui melhor. Mas normalmente ela sempre me acompanha nas receitas. Ela adora, gente. Aí vocês vêm fazendo assim, tá vendo? Por que vocês vão deixar esse vão assim, fechar bonitinho? Pra crescer mais, tá? Pra deixar, pra ajudar no crescimento. Então a gente vai fechar assim, ó. Tá vendo? Aí você pega a bolinha e faz assim, ó. Com a mão aberta, vai ficar aqui no meio da sua mão e você vai fazendo assim, ó. No meio da sua mão, assim, ó. Tá vendo? Porque se você fazer assim, vai amassar a massa, vai impedir o crescimento dela. Então você não precisa amassar ela muito, sabe? Você nem precisa colocar força, você vai deixando bater assim na sua mão levemente pra ela ter um crescimento bom. Aí eu vou fazer a mágica, né? Porque nada é feito assim, mas a gente tá na internet, então vamos facilitar. A mágica do de estralar de dedo, tá tudo pronto. Vamos lá deixar todas prontas? Pronto, gente, já fiz todas as bolinhas, tá vendo? Não tem dificuldade nenhuma, você não joga mais farinha nesse momento, mesmo se estiver grudando um pouquinho assim, não tem problema. Tá vendo como ela fica, ó, a textura? Aí agora eu vou colocar dentro das formas, tá? Não precisa ser forma igual a minha, gente. Qualquer forma que você tiver, não tem problema. Eu vou colocar uma do lado da outra. Não precisa deixar espaço, porque eu quero que elas grudem mesmo uma na outra quando elas crescer, pra virar como se fosse uma só, entendeu? É só pra dar um formatinho de flor, ficar um formatinho bem bonito na massa. Então não precisa deixar com espaço uma da outra não, pode deixar assim mesmo. Aí, gente, ela vai crescer mais, tá? Vou fazer o segundo crescimento, que é o último, né? Tá vendo o tamanho das bolas, né? Olha o tamanho que elas estão. Daqui a pouco vocês vão ver o tamanho que elas vão ficar. Elas crescem mais ainda, tá? Deixar assim com o espacinho uma da outra. Deixar assim melhor. Pronto, gente. Aí elas vão crescer. Vou mostrar pra vocês, ó, como era antes e como vai ficar depois. Vamos lá?
Olha como ficou grande, gente. Olha o tamanho que ficou. Você lembra do tamanho que eram as bolinhas, né? E ó, como era antes e como vai ficar depois. Olha o tamanho que cresceu. Aí agora já tá finalizada, a gente vai jogar, polvilhar açúcar em cima, pincelar água. Por que não gema de ovo? Porque, gente, se eu pincelar a água, ela vai dar uma crocância diferente. A gema de ovo não vai deixar crocante da forma que eu quero. Então, eu vou pincelar a água nas massas, bem pouquinho, tá? Pra não encharcar, pra não molhar a massa. Jogar um pouco de açúcar. Só pra recapitular, eu tampei elas, tá, gente? Quando fui fazer o segundo crescimento, eu tampei ela, mesma coisa, as duas formas com um pano molhado. Só que você tem que ter cuidado, porque não adianta você tampar e deixar, tipo, não esticar bem o pano, senão vai impedir o crescimento dela. Então deixa bem esticadinho o pano, não deixa o pano ficar fundo perto da massa pra não impedir o crescimento, ok? Aí aqui já tá finalizado, vou polvilhar açúcar, pincelar com água. Meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Eu já deixei ele pré-aquecido há 20 minutos nessa temperatura. Na hora que eu for levar no forno, eu vou abaixar para 160 graus. E faça tudo bonitinho. Se deixar o forno muito quente, é capaz de dourar em cima, você achar que tá pronto, na hora que você vai ver tá cru dentro, tá? Então bora lá pincelar água em cima. É bem pouquinha água, tá, gente? Nada de exagero, não precisa colocar força pra pincelar. Porque como ela tá inchada a massa, se você colocar força pra pincelar, ela vai murchar, digamos assim, sabe? Então aqui, ó, na calma. Pessoal, de verdade, faz essa receita na sua casa. Você reproduzindo essa receita, eu vou ter o maior prazer de saber como que ficou o seu, né? Deixa um feedback pra mim nos comentários quando você reproduzir essa receita. O que você achou do sabor, como que ficou, se deu certo. Gente, sinceramente, se seguindo passo a passo que eu falei aqui no vídeo, não tem como não dar certo. De verdade, se você seguir o passo a passo, ter paciência pra deixar as massas crescer, não tem como não dá certo, tá? Quando você for levar isso daqui para um almoço de família, para uma confraternização no serviço, para qualquer ocasião, esse pão é perfeito. Eu te garanto que todo mundo vai pedir a receita. Todo mundo vai perguntar: meu, como que faz? Me ensina, porque é muito saborosa. Aí agora a gente vai polvilhar em cima, pessoal, açúcar, lembra que eu falei? Então aqui tá minha peneira, tá? Quem não tiver peneira, gente, eu acredito que quase todo mundo tenha, mas vamos ser sinceros, nem todo mundo tem essas coisas em casa, né? Então se você não tiver peneira, você vem pegando assim, como se fosse jogar uma pitadinha de sal e colocando, tá? Mas pra você que tem peneira, usa peneira que é melhor, ok? Então vamos lá, colocar aqui o açúcar. É bem de levinho. Pra falar a verdade pra vocês, pessoal, não precisa nem ser... Ó, até devolvi. Não precisa nem ser uma colher dessa de açúcar, tá? Você usa menos. E é normal fazer essa sujeira mesmo, faz mesmo, tá? Aí como a gente faz pra tirar esse açúcar daqui que ficou muito, né? Pra não começar a derreter e depois virar caramelo. Vai pra pia, pra algum lugar e assopra. Assopra que aí sai esse excesso de açúcar. Aí agora a gente vai deixar, pessoal, aqui no forno a 160 graus por aproximadamente uns 30 minutinhos, tá? Vai depender do seu forno. Se você vê que já tá muito dourado e passou só 20, 25 minutos, pode desligar, ok? Não precisa deixar necessariamente 30 minutos, porque tem forno que é bem mais rápido, ok? Então eu vou mostrando pra vocês qual que é a cor ideal que ele tem que estar pra você ver se tá pronto e conseguir reproduzir aí na sua casa. Bom, minhas lindas, ficou assim o pão, eu deixei aproximadamente 30 minutos, lembrando que meu forno já estava pré-aquecido. O pão tem que ficar dessa cor, viu? Não tem que ficar muito dourado, tem que ficar um pouquinho branco aqui, vocês estão vendo? Com uma leve cor dourada em cima, esse tom aqui que deu foi por conta do açúcar que a gente jogou em cima, tá? Pra ele ficar com o aspecto bem crocante em cima. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o barulhinho, ó.
Tá vendo? Queria que ficasse assim por cima, do jeitinho que eu queria, ó. Gostosinho. Aí agora a gente vai tirar daqui, passar para um recipiente. A gente vai passar aqui para um recipiente, ainda tá quente, tá? Se você quiser esperar esfriar, pode deixar esfriar, mas eu vou desmontar quente mesmo, desenformar. E sai com muita facilidade, gente. Olha que lindo. Ele fica muito lindo, tá vendo? Bem fofinho, olha. Vou mostrar de perto pra vocês. Olha que belezura esse pão, gente. Fala pra mim se não é um pão de responsa. Maravilhoso, fofo, quentinho, com a manteiga derretida. E se tiver Nutella ainda, meu amor. Fala a verdade, gente. Na verdade, nada fica ruim com Nutella, né? Mas olha, que delícia. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Que eu quero mostrar dentro pra vocês, gente. Essa belezura. Faz essa receita aí na sua casa que você não vai se arrepender. Um domingo assim, fazer pro maridão, ele vai amar. Pros filhos. Olha que lindo, gente, que ele fica por dentro, tá vendo? Olha que lindo. E fofo então, ó. Tá quente, mulher, tá vendo a fumaça aí? Muito fofo, gente, delícia. Ai, gente, tá muito quente, mas olha que lindo. Eu tô apaixonada, sério. Todas as vezes que eu faço esse pão e eu faço esse formato de flor, eu fico apaixonada. Por isso que eu falei pra vocês, faz o formato que vocês quiser. Porém, se quiser que dá esse efeito bonito de flor, coloca as bolinhas uma do lado da outra, que elas vai juntar tudo e vai formar como se fosse um só, tá vendo, ó? Não fica separado, tá vendo? Só fica separadinha aqui em cima, mas ela fica junta. Então, gente, muito obrigada pra quem chegou no final desse vídeo. Não esquece de deixar um comentário com alguma coisa que você gostou, alguma dúvida, eu sempre vou responder. Dá uma curtida nesse vídeo pra me ajudar. E se não é inscrito no meu canal, se inscreve, que eu sempre vou estar trazendo receitas de qualidade, ensinando você a cozinhar aí na sua casa. Gente, olha isso. Eu arrasei.